A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 12, do versículo 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Hoje nós vamos concluir toda essa discussão de perguntas que os adversários fazem a Jesus. O Evangelho de São Marcos tem 16 capítulos. Nós estamos no capítulo 12, do versículo 35. E justamente aqui termina esse interrogatório. Principalmente com essa pergunta, né? Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? É o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, que falou: Disse o Senhor ao meu Senhor. A gente encontra isso no Salmo 110, Salmo de Davi. Aliás, Davi é o autor do livro dos Salmos. Todo o livro dos Salmos, que são 150 salmos, é atribuído a Davi. Então, essa expressão, meu Senhor, é um modo como Davi se refere a Cristo. Por isso que Jesus está aqui se interrogando: como é que o Messias é filho de Davi, se Davi chama o Messias de meu Senhor? Então é uma questão que a gente não sabe como foi que surgiu, né? Mas Jesus está no templo. Aqui diz que ele estava ensinando no templo, e a partir de agora, no Evangelho de São Marcos, a gente sabe que ele passa a ensinar. Ele toma essa iniciativa, Jesus, e o primeiro tema que ele traz é esta filiação davídica do Messias. A gente tem que ter clareza no ensinamento. Por exemplo, o que toca a identidade do Messias como filho de Davi, no caso. Porque daqui provém a ideia de um Messias político. Os antigos relacionavam a autoridade, quem ia mandar, o Messias que vinha com poder, vinha triunfalista e vinha resolver os problemas do dia a dia. O Messias que viria para guerrear com o Império Romano, ia libertar o povo de Israel do domínio do Império Romano. Então, Jesus aproveita para tirar essa ideia da cabeça do pessoal. Por isso que ele está iniciando um ensino a partir de uma ideia que existia de Messias poderoso, rico, com glória, com riquezas, com exércitos, e que vinha para dominar.
para massacrar e eliminar todos aqueles que eram contrários. Então Jesus quer, nesse ensino, afastar essa ideia. Muitos têm dificuldade de compreender o que Jesus está revelando, que é um Messias servo sofredor, um Messias que vai ser crucificado, um Messias que quer ser o último, porque o último será o primeiro, para poder amar, para poder servir, para poder doar a sua vida. Então Jesus nega essa filiação davídica, que nós encontramos no Salmo 110. Vocês depois podem ler o Salmo na Bíblia, 110. O livro do Salmo é todo ele atribuído a Davi. E eu estou aqui com a Bíblia, né? E existe sempre ao lado uma pequena oração. E no Salmo 110, essa oração de espiritualidade régia, que é feita durante a coroação do rei Messias, que assume o governo ouvindo as recomendações de Javé, de Deus. Então isso aqui é uma lição, é uma indicação muito boa para quem governa, para quem preside, né? Porque se nós vivemos em países cristãos, então nós deveríamos fazer como Salomão, que foi escolhido rei, e antes de assumir ele invocou a presença de Deus para iluminar, para que ele fosse um rei justo, temente, que fizesse obras, que garantisse a vida, a qualidade de vida do povo, o respeito humano. E nós precisamos muito nos dias de hoje de refletir isso. Portanto, Davi chama o Messias de Senhor, e Davi não pode ser o pai do Messias. Então cada um de nós se pergunta: qual é a ideia que eu tenho de Messias, de Cristo, né? De Cristo, de Jesus? Qual é a ideia que eu tenho? Foi só alguém que passou na face da terra faz mais de 2000 anos? Ou será que nós acolhemos Jesus, o Messias, como Deus, como aquele que vem para dar a vida por nós, para nos salvar? Nós temos hoje, por exemplo, uma festa litúrgica em honra de São José de Anchieta. Ele nasceu em 19 de março de 1534, lá no arquipélago das Canárias, na Espanha. Estudou em Portugal, tornou-se jesuíta e depois veio para o Brasil como missionário. E sabe o que foi que ele fez? Ele estudou o costume dos povos indígenas para poder assim melhor se dedicar intensamente a uma ação missionária que pudesse os povos indígenas entender quem era o Messias. Com o padre Manuel da Nóbrega, ele fundou a cidade de São Paulo e foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Então, veja como é interessante a gente pegar o Evangelho do século I do cristianismo e hoje a gente ter um missionário que viveu no século XVI, não é? E que veio aqui para o Brasil para evangelizar. Assim também nós devemos agir como cristãos e como missionários. Rezemos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo, o Messias, que convosco vive e reina. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 37. Hoje é sexta-feira. Desejo a todos um feliz fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.